Mais uma vez, sou Clóvis de Souza. Hoje vou explicar a todos sobre o Deus que é e o Deus que não é. Esse assunto está tratado na página 106 e 107 do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, aquele prometido por Deus no Apocalipse 14, versículo de 1 a 6. Lá está escrito: um cântico novo tereis, um anjo poderoso vos entregará o Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno foi entregue em São Paulo, em meados do século XX, por Oswaldo Polidoro, que é uma das encarnações do profeta Elias, que teve 37 encarnações nesse planeta, e tudo nos trouxe de doutrina. O Deus que é aquele Deus que é o princípio emanador, que tudo emana, sustenta e destina, e cujo destino de sua emanação é retornar a Ele em espírito e verdade, como Ele o é. Tudo que existe foi emanado de Deus, desde os vegetais, os minerais, os seres humanos, todos os seres deste planeta e do universo são emanações de Deus. Logo, Deus é o próprio universo, o princípio sagrado que tudo emana. O destino de todas as suas centelhas humanas, como estamos hoje, é retornar a Deus em espírito e verdade. Isso se faz através do desabrochamento das latentes virtudes divinas, que vão crescendo em luz e glória até atingir a união divina, o estado vibracional com Deus. Nesse planeta em que vivemos, o planeta Terra, ele é composto de 7 céus, mais a faixa intermundos, que é impropriamente chamada de 8º céu. Esses 7 céus se subdividem em 34.600 subfaixas, tendo para baixo da crosta aqui 68, que são os locais de pranto e ranger dos dentes. Daqui para cima você tem os umbrais e tem os céus, desde o menos luminoso até o de maior brilho, que seria do 7º céu para cima. Então, este é o Deus que é. Para você entender do que estou falando, por exemplo, lá do Pentecostes, que está no livro dos Atos, capítulo 2, se você não quiser ler o livro dos Atos inteiro, são 29 capítulos curtos, mas no capítulo 2 já para dar uma dimensão do derrame de dons do Espírito Santo para toda a carne, que foi feito naquela ocasião, que foi o fenômeno que ficou conhecido como o dia do Pentecostes, onde todos os homens que estavam ali naquela praça receberam o Espírito Santo. Ao ouvir os 11 apóstolos de Cristo que estavam pregando ali, eles também foram agraciados com essa bênção, o batismo de dons, e passaram todos eles a falar em línguas diversas. Uma maravilha. Mas isso tudo foi atraiçoado, já era atraiçoado pelos rabinos judeus daqueles tempos, e com a criação da Igreja Romana, que está prevista lá no capítulo 13 do Apocalipse, onde diz que será criada a besta 666, que é a Igreja Romana, e dela surgiriam os 2 imundos cleros, que é a própria Igreja e o Papa. E dali sairiam os falsos profetas, o falso profeta, que se espalharia pelo mundo de Bíblia na mão, falando besteiras. E de fato é o que aconteceu. Nós temos hoje cerca de 8.200 igrejas, cada um moldando a sua Bíblia ao seu humano estatuto, colocando vírgula onde não tem, acrescentando textos e retirando textos da Bíblia, fazendo com que os seus seguidores fiquem na completa escuridão, e assim caminhando conseguem vender a eles todas as porcarias, os sacramentos todos falsos, batismo, crisma, casamento. Como já disse antes, os infernos estão cheios de gente batizada, crismada, casada, assim como os prostíbulos e outras coisas mundanas menos gloriosas. A igreja de Deus é o corpo humano, esse é do Deus que é. A igreja do Deus que não é são esses templos luxuosos, onde se vende de tudo, vende perdão de pecado, vendem até bexiga cheia com ar do pulmão do pastor, que diz que está ungido, e vende a R$500, caroço e feijão
a R$ 1.000, terreno no céu, com diferenças de preço, aqueles que querem morar na quadra de Deus pagam mais caro. Tudo isso é um absurdo. Deus não é aquele velhinho colocado lá num canto, num local determinado por eles. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, está em tudo. Se Deus sair de qualquer coisa, ela deixa de existir. Se Deus deixar de emanar, nada mais existirá sem ser Ele próprio. Deus, o princípio emanador, que tudo emana, sustenta e destina. Então nós temos o Deus que é o Deus da verdade, do amor e da virtude, que entregou o derrame de Espírito Santo para toda a carne, para que possamos, através das comunicações mediúnicas, receber a orientação, o consolo e as advertências. E tem o Deus que não é, que é o Deus desse igrejismo todo que por aí está vendendo blasfêmias e encaminhando os seus fiéis para os locais de pranto e ranger dos dentes. Nesse momento aqui que entramos na quinta dimensão, isso ocorreu por volta de 21 de dezembro de 2022, intensifica-se a luta do bem contra o mal, porque todos aqueles que trabalham com a sujidade não querem ver a limpeza, mas a limpeza existirá. Nós estamos entrando na segunda fase evolutiva do planeta e da humanidade. Não haverá mais condições de seres trevosos viverem aqui. O mundo deixa de ser um local de expiação e provas e passa a ser um mundo de regeneração, onde existirão provas, mas expiações não mais. Portanto, fica claro que aqueles espíritos devedores não terão mais a condição de habitar aqui. Serão expulsos para 2 outros planetas, cujo mais evoluído está na fase do macaco, e o fato do chimpanzé, e o fato de ser expulso por si só não pagará os seus erros. Lá, ainda naquela forma primitiva, serão ainda punidos para pagar até o último ceitil de tudo aquilo que cometeu de errado neste planeta. O triste é constatar que alguns irmãos estão sendo expulsos pela 5ª vez, não deste planeta, porque nós temos no universo cerca de 1 quintilhão de planetas e todos eles habitados por filhos de Deus, sendo esse nosso planeta Terra um dos mais atrasados, exatamente pelas traições feitas em cima da lei de Deus e do Cristo Verbo modelo. Não há caminho fora das 2 testemunhas fiéis e verdadeiras, que são os 10 mandamentos da lei de Deus e o Cristo Verbo exemplar. Se você não seguir os mandamentos de Deus e não seguir o exemplo de Cristo, o seu caminho será difícil no porvir. É claro que muitos desejam, como tem comentado aqui nas minhas redes sociais, que querem ficar na igreja ABC porque lá tem liberdade. É o seu livre-arbítrio. Nós, divinistas, não impomos nada a ninguém, nós informamos. E cada um segue de acordo com a sua consciência, tendo certeza que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, melhor explicando, você colherá no seu futuro, lá no grande cenário espiritual, onde a nossa vida é eterna, o que você plantar nessa fase sua de encarnação. Ao desencarnar, você dará de cara consigo mesmo e com a verdade. E aí terá que prestar contas à justiça divina com tudo aquilo que está registrado no seu perispírito. Nós temos o espírito, que é a centelha emanada de Deus, o perispírito, que é o carro da alma, e o corpo. Quando do desencarne, o corpo, a terra vai devorar. Mas o perispírito e o espírito seguem o seu caminho e vão prestar conta à justiça divina do outro lado, de tudo que fez ou deixou de fazer neste planeta. Até um bom dia, um tchau, um até logo que você dá, é anotado no seu perispírito e é uma marca indelével que jamais poderá ser apagada. Tenha um bom dia a todos, espero que todos cumpram as suas obrigações de acordo com o seu livre-arbítrio e sua consciência.